Boa noite a todos novamente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta noite na primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos trabalhar hoje o cântico de Ana, mãe de Samuel, momento em que ela chama a atenção sobre a força do Senhor e um motivo de gratidão também pela vida do seu filhinho Samuel. Um texto belíssimo da palavra do Senhor, muitas verdades, muita beleza. A palavra do Senhor sempre muito bela com as suas palavras. Então, diz assim na minha tradução, amém? Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Pai querido, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração tão somente o que a tua palavra quer dizer, não o que eu quero dizer, mas o que o Senhor quer dizer. Edifica a tua igreja, edifica a tua casa, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando grandes lutas vêm à nossa vida? O que fazer quando grandes dificuldades acometem a nossa história? O que fazer quando momentos felizes são transformados em momentos de tristeza? A história de Samuel começa com algo um tanto peculiar. O livro de Samuel emerge após um complicado momento de Israel, após cerca de 320 anos de uma jornada trincada dos juízes. Israel havia perdido seu senso sobre a glória de Deus. 320 anos, homens eram levantados para julgar Israel, homens caíam em pecado, o povo voltava à desobediência, o povo ficava num ciclo eterno de pecado. E 320 anos depois, emerge então esse livro que você tem na sua mão aí. O livro de 1 Samuel, contando a história de um juiz um tanto quanto diferente da história de Israel. Esse, que logo mais você pode ver na história, seria o último juiz de Israel, dando lugar do governo, do juizado, para um governo monárquico. Os juízes não mais existiriam, agora Israel teria rei. 1 Samuel emerge no contexto e sobre a sombra da última declaração dos juízes, que dizia que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. No tempo que Samuel nasce, o sacerdote Eli trabalhava no templo juntamente com seus filhos, Ofni e Finéias.
Eli era um homem um tanto quanto comum naquela região, porém um pai omisso, um homem que não tinha em conta a glória de Deus, um homem que tratava e deixava os seus filhos fazerem o serviço da casa do Senhor de qualquer forma. A sociedade estava paganizada, não existia Deus, não existia religião, não existia o Senhor na mente daqueles israelitas. O judaísmo, ou proto-judaísmo, tinha se tornado apenas uma religião em que eles pensavam sobre Deus, mas o senso, como Moisés tinha, como Josué tinha, havia se perdido diante de tantas frustrações e diante de tanto pecado. E é aí que então emerge a figura de Samuel. Ana começa esse livro trazendo um tanto quanto triste, um relato um tanto quanto triste, um relato pesado de uma mulher amargurada. Um relato de uma mulher que chora diante de Deus. E a Bíblia diz que Eucana, um homem comum, tinha uma mulher chamada Ana. E Ana também tinha uma companheira, né? Lá uma amiga, que também era mulher do seu esposo, a chamada Penina. E Ana era uma mulher estéril. E meus irmãos, não havia uma coisa pior no contexto antigo de Israel do que uma mulher estéril. Era uma mulher que não tinha a graça do Senhor, era uma mulher que não tinha como dar prosseguimento à linhagem do seu marido, era uma mulher tida como amaldiçoada. E Ana sabia desse contexto, ela sabia como ela era classificada. E Ana, um tanto quanto amargurada, chega diante do Senhor e faz um voto a Ele. E no versículo 10 do capítulo 1, diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Diante da aflição daquela mulher, ela faz um voto ao Senhor, um tanto quanto amargurada, um tanto quanto triste. Ela diz ao Senhor que se o Senhor der um filho para ela, ela vai o dedicar para sempre, ela vai o ofertar. Pense comigo como é essa situação. Uma mulher um tanto quanto amargurada, se sentindo a pior das pessoas daquela época, chega diante do Senhor e lhe pede. Pense nas suas aflições, pense nas suas necessidades. Ana chega diante de Deus derramando o seu coração, derramando o seu ser, para elevar ao Senhor um pedido um tanto quanto difícil para aquele momento. Não existia inseminação artificial, não existia nenhuma forma diferente de você ter um filho. Ou você tinha filhos, ou você não tinha filhos. Deus responde então o pedido de Ana. O sacerdote Eli, como eu disse, mesmo sendo um homem omisso, olha para aquela mulher e diz: você vai receber do Senhor, que você ache graça diante de Deus. Na verdade é isso que ele diz, que Deus conceda o seu pedido. E Ana não se entristece mais, mas ela crê. Ela crê que ela saiu dali justificada. E meus irmãos, aqui reside um ponto importante para você gravar na sua mente como algo doutrinário. Samuel marca um período de transição da história, porque ele vai ser chamado como profeta e juiz para mudar a realidade daquele povo. Deus o levanta como um restaurador da realidade. Deus chama Samuel para falar novamente sobre quem Deus era. Deus chama Samuel para que novamente diga quem o Senhor é.
quem Deus é, quem é esse Deus que Israel serve, quem é esse Deus que Israel deve amar. Assim como ele é responsável por trazer a linhagem de Davi, aquele que seria o rei, aquele que seria o rei que traria a linhagem ao Salvador. Essa é a grande responsabilidade de Samuel. Essa é a grande história desse livro. Um livro onde Deus vai falar novamente ao seu povo, trazendo a linhagem dos seus reis como apenas representantes da sua majestade, o nosso Senhor. Mas como eu disse para você, esse livro não começa com textos fáceis. Ele não começa com momentos de alegria. Ele começa com choro, dor e tristeza de uma mulher que não tem filhos. E então Ana chora ao Senhor e Deus responde a sua oração. E a Bíblia diz que Ana recebeu a graça do Senhor de ter um filho. E o seu marido teve relações com ela e ela então engravidou de um filho. E ela disse: eu tenho que cumprir o meu voto. Eu tenho que cumprir meu voto ao Senhor. E ela vai àquele templo para entregar aquela criança. Mas diante de tudo aquilo que Deus faz, ela então diz a oração que nós lemos. E eu quero que você olhe novamente para o texto. A primeira parte vai falar sobre o que o Senhor fez por Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O cântico de Ana vem como um alento à alma cansada de uma mulher. Vem como um grito de felicidade de uma mulher que estava há muito tempo se sentindo oprimida, se sentindo entristecida, amargurada, e ela então pode dizer, falar da sua realidade, falar da sua dor, e ela diz: o meu coração exulta no Senhor. Meus irmãos, aquela mulher pôde tirar do peito um grito engasgado, ela pôde tirar da sua vida um fardo pesado, ela pôde abrir o seu coração que estava destruído, porque ela disse que o Senhor estava com ela. Aquela mulher ali passa então a se sentir amada pelo Senhor, respondida pelo Senhor, porque aquela situação tinha sido insuportável para ela, tanto que ela chega ao templo e a Bíblia diz que Eucana diz para ela: eu sou melhor para você do que milhões de filhos. O marido dela diz para ela: eu sou melhor para você do que milhões de filhos. Mas nada contentava o coração daquela mulher. Nada contentava. E aqui há uma primeira verdade para nós meditarmos. O Senhor, Ele não deixa os nossos problemas sem respostas. O Senhor não deixa as nossas aflições sem uma solução. E eu não estou falando aqui de soluções somente positivas, mas eu estou falando de soluções pensadas pelo próprio Deus. O Senhor teve misericórdia daquela mulher. Ele olha para a sua aflição e decide abençoá-la. E meus irmãos, talvez quando você é abençoado, você até fala ao Senhor. Você até compartilha no Zap. Quantos de vocês não já devem ter compartilhado uma bênção que você recebeu na sua vida? Mas essa mulher, ela vai além. Ana vai além de uma simples palavra de afirmação da sua bênção. Ela faz uma oração e um cântico.
Ela canta ao Senhor, como se fosse Davi nos seus salmos. Aquela mulher, uma mulher simples, ela é tomada da glória, da visão da glória de Deus. E ela diz que o coração dela exulta, porque a força dela está no Senhor. Um coração amargurado é tomado pela glória de Deus e passa a ser coração exultante. Aquela mulher não mais chora, mas exulta. Os nossos problemas às vezes podem fazer com que nós deixemos de lado a visão da glória de Deus. E como eu disse para você, Ana não vivia num mundo em que se ouvia Jesus 50.000 vezes por dia. Ana não vivia num mundo em que as pessoas tinham várias traduções em diversas línguas. Ana vivia num mundo difícil, onde a pessoa do Senhor tinha sido esquecida, onde a glória de Deus tinha sido esquecida, onde o Deus de milagres não era mais presente. Ele não era mais uma nuvem para proteger o dia e nem uma coluna de fogo para iluminar a noite. Deus era alguém esquecido naquela sociedade. E Ana é uma resposta do Senhor para aquela sociedade aflita e corrompida, porque Ana se lembra de quem é o Senhor em Israel. Quem é esse Deus que nós servimos? Diante das suas aflições, diante da sua opressão, você escolhe elevar um cântico a Deus e lembrar de quem o Senhor é? Ou você fica amargurado e prefere esquecer de todas as promessas de Deus? Ana fala para nós ainda mais, que ninguém é santo como o Senhor. Ninguém é tão separado, não há outro além de Deus. Não há rocha, não há segurança além do Senhor. E aqui, meus irmãos, há uma grande diferença de muitos de nós. Nós queremos às vezes um Deus que seja presente. Nós queremos um Deus que toque nas nossas feridas e as cure imediatamente. Nós queremos ouvir um Deus que se faz presente e ouve as nossas aflições. Mas o que Ana aponta e o que o Novo Testamento confirma é que só a graça nos basta. Somente a graça de Deus nos basta. Ana orou ao Senhor e ela não ouviu o profeta de Deus dizendo para ela: você vai receber a sua bênção. Ela ouviu o profeta, o homem de Deus, ela ouviu dele a seguinte assertiva: que Deus lhe conceda o que você pediu. Não é uma certeza, não é uma resposta, é uma possibilidade. Apesar de o homem de Deus ser uma pessoa muito respeitada, o sacerdote ser uma pessoa respeitadíssima, mas Ana declara aqui, no meio dessa situação, em quem ela tinha segurança. Quando os problemas das nossas vidas se fazem mais presente, nós precisamos reconhecer o Senhor e o adorar. O cântico de Ana lembra muito o cântico de uma outra mulher na Bíblia, Maria. Quando visitada pelo anjo do Senhor, ela também canta ao Senhor. É conhecido como Magnificat, né? Um texto belíssimo em que Maria vai exultar no Deus da sua salvação. Enquanto Ana olha para o filho como uma bênção para ela, Maria vai além. Maria fala, aqui na palavra do Senhor, não Maria, mas Jesus Cristo e o Senhor na sua palavra, diz que Deus havia visitado a sua serva. A partir daquele momento, aquela mulher ia ser tida como bem-aventurada, como feliz, porque Deus havia ouvido não somente o choro dela, não somente o pranto dela, mas o pranto de toda a humanidade que gemia com os seus pecados. Ana aponta para uma realidade muito maior do que ela, para a realidade do que o Senhor tem feito para nós, através de Jesus Cristo.
Ana se gloriava em ter Samuel nos seus braços. Maria se gloriava porque viu o Cristo, viu a salvação, viu o Messias prometido. E ela sabia muito bem do que ela falava. Elas sabiam muito bem do que elas falavam. E meus irmãos, muitas vezes diante das nossas aflições, nós não sabemos falar do nosso Cristo quem cremos. Nós não sabemos falar do Deus em quem confiamos. Nós não lembramos do Senhor porque nós não o conhecemos. O nosso coração não está pronto para lembrar das promessas de Deus. Mas Ana nos ensina isso. Ana nos ensina que não há ninguém como o Senhor. Nas nossas aflições, nós praguejamos, muitas vezes nós achamos que Deus está mudo, surdo para o nosso clamor. Mas Ana diz que não, o Senhor é dono da sabedoria. O Senhor sabe muito bem o que Ele está falando. Ana diz nesse texto, no verso 3, que ela poderia até ser como o Senhor e falar palavras arrogantes, mas ela diz: eu não sou Deus. O Senhor tem toda a sabedoria, o Senhor tem todo o conhecimento, e Ele sabe o melhor para mim. E foi por isso que eu pus a minha confiança sobre a rocha que é Cristo. Então o texto continua. Ana vai nos lembrar ainda mais no seu cântico que Deus governa todo o mundo. E aqui há uma grande certeza para nós. Deus confunde a sabedoria das pessoas desse mundo. Deus confunde a sabedoria daqueles que se acham sábios nesse mundo. Deus confunde o coração daqueles que pensam que têm alguma certeza nas coisas deste mundo. E aqui o que ele diz no verso 4: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. É diante desse quadro da micro-redenção de Ana, do benefício que ela recebeu do Senhor através do seu filho Samuel, que ela expande o seu raciocínio. Ela até então se enche de glória ao falar do que o Senhor fez por ela, mas a partir do verso 4, ela começa a falar acerca do que o Senhor fez pelo mundo, o que o Senhor fez por toda a humanidade, começando a falar como o Senhor é poderoso em exaltar aquele que se humilha diante dele, que ele não está mudo para fazer feitos e maravilhas. Olha que beleza nós temos diante de nós. Olha que bênção você tem diante desse texto. A Bíblia diz que os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. O texto nos traz importantes considerações sobre quem não devemos esquecer. O Senhor se mostra como uma porção favorável. Ana primeiro diz que Deus é todo sábio. Ele sabe o que Ele faz. Ele está no controle de tudo. Ele sabe qual direcionamento dar para este mundo. E na segunda parte desse texto, Ana vai dizer que Deus que sabe de tudo, que Deus que pode tudo, vai confundir o conselho da humanidade, vai confundir a sabedoria da humanidade, enchendo a humanidade da sua sabedoria, do seu entendimento. E aqui é um ponto importante para nós nos debruçarmos. Ana falou nos versos anteriores que todo aquele que teme ao Senhor deve tomar cuidado ao falar das pessoas, da pessoa do Senhor, ao meditar na pessoa do Senhor. O Senhor nos comunica através da boca de sua serva o quanto nós queremos tomar o lugar do Senhor, o quanto nos vangloriamos em palavras tolas diante de Deus, mas aqui está o momento em que devemos calar, pois Ele, sendo sábio, formou o mundo, assim como tem gerenciado todas as situações que se sucedem. Meus irmãos, no processo do nosso sofrimento, no processo da nossa vida, das nossas lutas, muitas vezes nós somos tomados de grande pavor, de grande medo. Eu imagino a mãezinha Ana chegando naquele templo ano após ano,
colocando a sua oferta ao Senhor, colocando a sua vida ao Senhor, vendo aquela sua inimiga, por diria assim, Penina, todo o tempo fazendo com ela um grande escárnio, dizendo para ela o quanto ela não era beneficiada pelo Senhor, o quanto Deus não ouvia, o quanto Deus estava surdo para as suas inquietações, o quanto Deus estava surdo para as suas debilidades, o quanto Deus estava surdo para as suas dificuldades, o quanto Deus não ouvia quando ela passava fome, o quanto Deus não ouvia quando ela passava sede, o que Deus não ouvia quando ela quebrava as suas certezas. E meus irmãos, o mundo sempre faz isso para nós, sempre acontece isso conosco. Passa uma provação na sua vida, vai aparecer qualquer filho do diabo para falar para você: tá vendo? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Senhor? Cadê o seu resgatador? Para que você crê nesse Deus? Para que você acha que Deus vai te ouvir? E meus irmãos, Ana está colocando aqui nesse texto que, sabe, quando eu pensava que eu estava sendo escarnecida, o Senhor muda a minha sorte. O Senhor muda a minha história, porque Ele é sábio. Ele sabe os processos que eu preciso passar para que eu receba a bênção. Meus irmãos, quando você passa por sofrimentos, você se debruça diante do Senhor, você chora diante do Senhor, mas a bênção é um lugar escorregadio para muitos de nós. Ser abençoado para muitos é um lugar difícil de viver, porque quando você é muito abençoado, você tem uma grande chance de esquecer do Senhor. Quer ver uma história que a Bíblia conta? Sansão começou com um voto de nazireado. O Senhor separou ele, e é quase uma história análoga, né? O Senhor separou ele, ali na sua mãe, e Sansão chegou um momento que ele não confiou, ele confiava na sua força, no seu braço, e ele escarneceu do Senhor. E ali naquele momento, Sansão foi derrotado pela sua desobediência. Ele estava na bênção. Ele era forte, o homem mais forte do mundo, que oprimia os filisteus, ninguém podia contra ele. Mas quer ver uma outra história também, que fala sobre como nós devemos agir? Davi diante daquele gigante Golias, que se achava todo poderoso, todo potente, a maior potência, o maior guerreiro, ele é humilhado pela glória de Deus, não por Davi, mas pela glória de Deus. O Senhor levanta Davi como um homem que crê e sabe a quem ele serve. Assim mesmo acontece com Ana. Ela pede ao Senhor, ela chora ao Senhor, e quando ela recebe a sua bênção, ela olha para o Senhor e diz: o Senhor confunde sábio, o Senhor confunde as minhas certezas, porque eu não sei quem eu sou, mas o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece quem eu sou, e o Senhor usou situações adversas para moldar a minha visão da glória de Deus. Ana vai continuar a dizer, no verso 6, o Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre ela. Meu irmão, diante de tantos problemas que você passa, diante de tantas intempéries que a vida pode pregar em você, diante de tanto sofrimento, dor, perda de um ente querido, a doença persistente, as situações que não mudam, Ana chama você aqui para uma coisa, para você olhar para a glória de Deus, para você olhar para a glória do Senhor.
Ana não está chamando você para clamar por sua bênção. Ana não está chamando você para dizer que você não aceita. Ana está chamando você para que você sente ou se ajoelhe diante do Senhor e diz: Senhor, a tua glória é tremenda. Senhor, a tua glória é de sobremaneira sobre a minha vida. Senhor, eu não mereço nada, porque tão glorioso e tão inatingível é o Senhor, para que o Senhor abençoe a mim, que sou nada. Ana coloca diante de você que Deus está no controle das situações da sua vida, por mais penosas que elas sejam, por mais duras e difíceis que elas sejam. O Senhor tem todo o poder, porque Ele é cheio de glória, cheio de honra, cheio de graça, todo poderoso. E meus irmãos, o que mais me chama a atenção aqui é porque Ana é uma mulher comum. Ela não é uma sacerdotisa. Ela não é uma mulher importante. Ela não é uma juíza. Ela é uma mulher comum. Uma mulher comum do dia a dia. Ela se lembrou do Senhor. Ela ouviu o Senhor. E quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não passo de um pecador. E aqui Ana diz para você: ok, você está na posição certa, você sabe quem você é, você não está agindo com tolice, você está agindo em obediência e ouvindo a voz do Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. E por fim, Ana vai dizer para nós como Deus cuida do seu povo. Os versos 9 e 10 dizem: Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aqui temos a parte em que o Senhor nos relembra, através de Ana, o seu cuidado pelo seu povo escolhido. Como é abençoador lembrarmos que o Senhor trabalha por nós. Como é bom ser lembrado que Deus ouve as nossas orações. Lembrarmos que Deus vê a nossa obediência, que Deus vê as nossas aflições, que Deus vê as nossas lutas, que Deus ouve as dificuldades da nossa vida e planeja um fim digno para a nossa existência. A Bíblia nos chama a atenção para essa afirmação de que Deus cuida dos nossos caminhos, que Deus cuida da nossa vida, que Deus rege a nossa vida e guarda aquele que é piedoso, que ama o Senhor e que obedece a Ele. A bênção do Senhor sempre está atrelada à obediência. Obediência ao Senhor. Todo tempo que o povo de Israel queria desobedecer a Deus, ele era envergonhado. Todo momento em que ele deixava o Senhor de lado, ele era massacrado. Mas quando eles confiavam no Senhor, quando eles depositavam toda a sua confiança em Deus, o Senhor fazia maravilhas diante deles. Nós queremos às vezes que Deus seja como o nosso Papai Noel pessoal. Nós queremos que Deus seja como um papai todo babão para o nosso lado, que bate nas nossas costas, que chama nós ao seu colo. Mas o Senhor é um Deus zeloso pelos seus santos, quando os seus santos são zelosos pela glória dele. É o que Ana está falando aqui para nós. Quando o povo obedece ao Senhor, quando o povo se consagra ao Senhor, quando os santos clamam a Deus, o Senhor os ouve. O Senhor aviva os corações. E aqui, irmãos, reside uma bênção sobre nós. Se nós nos purificarmos, se nós
obedecermos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. Sabe aquele problema que você passa? A aflição que você vive? Quantas vezes você já se perguntou como Deus quer ensinar você e moldar você à imagem do seu Filho Jesus? Porque quando nós estamos sofrendo, nós queremos que Deus venha ao nosso socorro. Mas eu me lembro bem, e é muito claro para mim sempre, o relato da tentação de Jesus. Ele estava no deserto, 40 dias com fome, o diabo vem para o tentá-lo e ele não diz assim: ei pai, Senhor, venha aqui me ajudar, venha aqui me socorrer. Não, ele confronta o inimigo com a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus deixou o exemplo para nós como calarmos a boca do inimigo, como calarmos a boca do diabo, como viver diante das aflições e das nossas necessidades. A Bíblia é a promessa viva de Deus para corações e vidas amarguradas e destruídas. Não tem outra resposta, não tem outra situação. Pode ser que você viva a aflição muito tempo da sua vida, ou mesmo morra sendo alguém aflito e que passa por lutas. Eu estava conversando com a minha esposa e eu disse para ela, como é difícil a gente se contentar com essa visão. Como é difícil a gente se contentar com uma história de um Deus que provavelmente não vai tirar as aflições do nosso meio, que não vai fazer com que a vida seja mais fácil, mas que vai permitir cada vez mais grande perseguição. Mas aqui a gente sempre esquece do que o Senhor diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Ana aqui, meus irmãos, essa irmã simples ali da Palestina, está chamando você para fazer, é que você diga assim: tá doendo, Senhor, tá difícil, Senhor, tá realmente insuportável, mas Senhor, se eu te obedecer, o Senhor vai dar o caminho correto para eu seguir, o Senhor vai guardar os meus passos, o Senhor vai me responder as orações no seu tempo, e o Senhor, que é todo sábio, sabe o que o Senhor está fazendo e por onde o Senhor me guia. Existe uma frase célebre que eu gosto bastante, que diz assim: eu não sei por quais caminhos eu vou andar, né? Basicamente é isso, mas eu sei quem é o meu guia. Eu não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço o meu guia. Quando eu conheço quem Deus é, eu sou como Ana, eu exulto, eu grito de alegria, eu sei que o Senhor vai me responder. Eu olho para esse texto e eu sei que é o Senhor quem destrói inimigos, e é Ele quem vai providenciar a minha salvação. Por fim, meus irmãos, eu quero que você lembre de Ana como uma mulher que aponta para Jesus Cristo, uma mulher que está falando sobre um Deus que vai exaltar. E Deus exaltou o seu filho. Deus o colocou numa posição sobremaneira elevada. Ele trouxe Jesus para nós. Ana falava de uma salvação e uma libertação que seria provida por Samuel, seu filho, que seria trazido por Samuel. Mas hoje nós podemos saber quem é a nossa salvação e para quem esse texto aponta. Jesus Cristo não é apenas uma sentença que você profere quando está passando dificuldade. Jesus Cristo é o Senhor que você se lembra como o selo da promessa. Assim como Jesus venceu, assim como Jesus cumpriu a vontade do Pai, eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu vou ser em semelhança a Cristo, obediente ao meu Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele que diz no fim de toda a história, que trará sobre nós vitória, alívio, sustento e paz. Meus irmãos, eu chamo você nessa noite, para que você olhe para a mãezinha Ana, para essa mulher humilde, que você veja como ela lembra de quem Deus é, como Ele é tão poderoso, como Ele é tão sábio,
como Ele é tão digno, como Ele é o Deus dos deuses sobre a iniquidade do mundo, e como Ele, todo-poderoso, é um Deus doce, é um Deus humilde, é um Deus que se encarnou em Jesus Cristo para sofrer por nós. Sempre que você pensar ter credenciais diante de Deus, lembre, eu preciso obedecer. Eu preciso ser como Jesus. E lembre da esperança que você tem. Jesus venceu o mundo e através dele nós podemos vencer. Pois, como eu disse, e quero que você lembre, o magnífico Deus derrama poder e graça em nos cuidar, em nos ensinar. O magnífico Deus derrama a sua graça em nos cuidar, em nos ensinar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, o Senhor sabe, Deus, das nossas debilidades. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Deus, talvez a gente esteja como Ana, que no primeiro momento estava amargurado. Senhor Deus, o coração está na lama, o coração está gritando por socorro. Mas Deus, que nós também sejamos como Ana, que diante daquela situação não teve outro caminho, não teve outra escolha, não teve outra intenção, senão ir até o Senhor e clamar. Clamar, Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha vida. Eu faço um voto com o Senhor de dedicar tudo a Ti. Ana fez aquilo, Deus, e nós queremos dedicar hoje a nossa vida, porque Ana não conhecia quem era Jesus, ela não sabia do sacrifício do Senhor, mas nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos quem é o nosso Deus, e assim como a Tua palavra diz, que Jesus venceu o mundo, nós cremos, Deus, que por mais que esteja dura a provação, por mais que seja difícil passar por sofrimentos, no final de tudo a Sua palavra nos diz que como Jesus, nós também iremos vencer o mundo, Pai. Nós também seremos consolados e nós poderemos viver contigo. Que, Pai, que essa palavra, como disse essa música há um tempo tocada, confiaremos em Ti, Senhor Deus. A nossa esperança está em Ti. O nosso coração, Pai, precisa do Senhor, Deus. Assim como Ana não se gloriou no final das contas, Deus, em Samuel, ela se gloriou no Senhor, ela não se gloriou na Sua bênção. Mas nós queremos nos gloriar em Ti, Pai, cada dia mais. Faz com que a visão da Tua glória seja tão presente, Pai, com quem a gente diga, Senhor, Senhor, Tua é a glória, Teu poder e Tua é a honra para todos sempre. Em nome de Jesus é que nós te clamamos, Deus. Muito obrigado por tudo, pelas aflições, pelas dificuldades, porque quando, Senhor Deus, não há mais saída, o Senhor brilha como uma luz que ilumina a nossa escuridão. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.